Identidade negra, despertando o seu poder. A palavra negro, negra na sua essência, no seu significado, na sua semântica mais profunda, significa superação, beleza, força, garra, resistência, alegria e criatividade. E a diferença que nos fazem diferentes, diferentes na nossa história, na nossa cultura e nas nossas características, que na verdade são virtudes para alcançarmos tudo aquilo que está no nosso coração, tudo aquilo que você, que eu precisamos para construirmos um futuro diferente, vivendo no presente. E essa evolução começa com um desafio pessoal. Sim, de querer evoluir, de onde você está, com o que você tem e como você está. Não se trata de uma comparação, de uma luta contra outras pessoas, se trata de uma valorização e uma evolução de si mesmo. Isso é extremamente importante na nossa jornada. E para isso, a gente precisa começar a buscar outros ambientes, buscar ver outras coisas para que possa despertar em nós mesmos o desejo e a permissão de ir mais longe. Porque muitas vezes a gente fica no mesmo ambiente esperando que algo externo aconteça. Por isso que a identidade negra traz essa mudança de mentalidade. Esse final de semana nós saímos, eu e minha esposa, e convidamos um casal negro. Porque sempre onde a gente vai, somos sempre eu e ela de casal negro. E ultimamente a gente tem ido em lugares que não tem outros negros e não tem negros nem trabalhando. E é sempre a primeira frase que a minha esposa fala, só temos nós de negros. E nós convidamos um casal que a gente gosta muito. E o marido, ele tem um potencial incrível, que ele foi o responsável pela minha mudança física. Já há mais de 10 anos atrás, ele é 60 a mais, e ele tem um talento incrível, o cara é uma pessoa incrível, ele tem dons naturais maravilhosos, e que todas as pessoas que o conhecem gostam dele. E isso aí, dentro do desenvolvimento pessoal, do empreendedorismo, é algo que tem um valor inestimável. Só que quando a gente fala isso, a gente estava conversando sobre isso, aí a pessoa fala assim, será? Mas será que na minha idade? Então você vê que a vitória, ela é mental. E aí a mulher, que são filha de são três irmãos, né? 2 irmãos que ela tem, ela mais 2. E ela é a mais bonita disparada de rosto dos 3 irmãos. E aí quando eu falei isso pra ela, ela olhou com aquela pergunta, né? É mesmo? E ela é lindíssima. E num evento de show de música, é um barzinho, de música black brasileira. Existiam 2 casais negros, eu, né, minha esposa e essas 2 pessoas, e mais 2 pessoas que estavam sozinhas, entre 6 pessoas, num lugar ali de dezenas e dezenas de pessoas, de música black brasileira. Lugar barato, de ingresso barato. E aí a pergunta por quê, sendo que ele é tão conhecido, uma música amada há muitos anos pelo público negro, por que essas pessoas não estavam lá? Então é isso que a gente fala de despertar, de querer ir além, de vencer esse preconceito que existe, a questão racial, ok? Não estou falando que não, mas que muitas vezes começa com esse medo, que tem uma história, óbvio, da rejeição que começa entre nós. Eu gosto muito dessa frase, e é um mantra para mim,
que ninguém pode nos fazer sentir inferiores sem o nosso consentimento. Eu gosto muito dessa frase e aplico em mim. E aí traz essa mudança que eu falo de desconstrução, que começa a partir de nós. Não é um movimento de massa. Tem pessoas que podem se sentir, com o que eu estou falando, até mesmo diminuídas. E quer ver um exemplo prático disso? Trabalho com autoestima, estética capilar também há mais de 20 anos. Tem uma história familiar sobre isso. Eu sempre gosto de fazer esse exemplo. Você chega para uma criança negra, olha para ela bem nos olhos, faça esse teste. Diga, não importa se você é negro ou se você é branca. E fala assim, você é linda. Ela vai ficar séria e olhar para a mãe. Como for, eu já vi várias reações. A mãe, se colocar, ela vai reagir por causa da crença que a mãe colocou nela. Ah, então é só a mãe? Não, é a mãe e o pai, óbvio. Mas principalmente aí essa ligação enquanto criança com a mãe. Então você vê que essa subestimação, que é algo que eu odeio. Eu prefiro que as crianças sejam chamadas de arrogantes do que não se valorizar. Eu prefiro o excesso de confiança do que se não se valorizar. Porque isso foi aprendido, que o nosso cabelo é feio, que a nossa pele é feia. E por que eu estou falando isso? Porque até minha juventude ali, 15 anos, eu não usava preto. Não tinha roupa nenhuma preta. Nenhuma. Nenhuma. Porque eu entendia que preto não era bonito. E hoje, se deixar, tudo minhas coisas são pretas, a maioria das minhas roupas são pretas. E eu estou tentando mudar, mas é bem difícil para mim. Mas é a questão de usar outras cores também, mas o preto é algo que tem toda essa beleza, até em processos de terapia, né? A gente fala uma cor que representa o sofrimento, a maioria das pessoas fala preta. E quando eu vou passar pelo processo, como cliente, no exercício, quando fala o seu objetivo, que cor que representa? Preto. Então preto é negro, a cor negra, preto, qualquer expressão sobre traz para mim esse significado. E é isso que é o despertar da consciência. Não se trata de algo estético, óbvio, porque o negro tem dons estéticos maravilhosos, né, sobre o corpo, sobre a massa muscular, sobre o envelhecimento, são muitas características, dons naturais. Mas essa é a minha luta. Que negro seja sinônimo de autoestima e autoconfiança. E que você possa, se fizer sentido para você, e a gente tem visto já muito movimento na internet de posição, de comunicação, de treinadores incríveis e maravilhosos. Já tem vários. Que a gente possa estar cada vez mais. Porque o caminho, e eu trabalho também com o empreendedorismo, levando oportunidade para as pessoas que querem evoluir. E a gente sempre fica muito triste, porque a gente dá treinamentos, a gente está em treinamentos, e de um processo extremamente barato, que qualquer um pode empreender, são sempre pouquíssimos negros, a maioria não são. E é isso que eu falo de despertar, não é uma questão de dinheiro. E não é uma questão de força como o caso do elefante, porque a capacidade, a inteligência, tudo isso a gente tem. É questão de acreditar que você pode. E é esse que é o problema do sistema, dentro da religião cristã, tradicional,
sistema político. É esse que é a mensagem, para que você fique onde você está. Porque o medo que o sistema tem é que nós descubramos a nossa força, o nosso poder, a nossa força, a nossa beleza. Espero que tenha feito sentido para você. Identidade negra, você pode sonhar, você pode evoluir, você pode realizar, você pode superar, você pode recomeçar em qualquer idade. Curta esse vídeo, se inscreva no canal, não deixe de assistir os outros vídeos, principalmente sobre a identidade negra, e que a gente possa juntos, um a um, ir despertando essa consciência, que a gente possa ir evoluindo de degrau em degrau, ok? Gratidão, te desejo o melhor.